Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela Bicalho, eu sou fonoaudióloga, conselheira da 8ª gestão do CREFANO 6 e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre Covid, biossegurança e fonoaudiologia. Então esse é o vírus do Covid-19, vou falar um pouquinho sobre ele. Então Covid significa coronavírus, virus disease, né? Então é a doença do coronavírus. 19 porque foi o ano que os primeiros casos apareceram em Wuhan, na China, divulgados em dezembro de 2019. Existiram vários outros coronavírus, tá? Então por isso que esse é o coronavírus 19, o Covid-19. Então corona, porque ele se assemelha a uma coroa, né? Esses aspectos que ele tem aqui e recebe o nome, então, devido à semelhança a uma coroa, quando visto pelo microscópio óptico. E em 11 de março de 2020, a OMS decretou uma pandemia. Então, mundialmente, o coronavírus está presente e a gente está tendo que lidar com isso. Quais seriam os sintomas, né? O que é que vocês precisam ficar atentos, tanto em relação aos pacientes quanto em relação a nós mesmos? Então, os sintomas são febre, tosse seca, hipo ou ageusia, e o que é isso? É ausência de paladar. Hipo ou anosmia, que seria ausência de olfato. Muitos profissionais e muitos estudos já falam que a ausência de olfato e paladar, principalmente nos casos leves, já é um sinal, então um sinal que a gente fala de patognomônico. Então assim, você percebeu que você ficou sem olfato de um dia para o outro, procure e faça o teste, porque pode ser, você pode estar contaminado com coronavírus, mesmo sem nenhum desses sintomas. Então em 70% dos casos, principalmente os leves, vai apresentar esses sintomas. Então, mal-estar, cansaço, uma dor de garganta, cefaleia, a dispneia, a coriza. Então, a dispneia é a dificuldade de respirar, a cefaleia é a dor de cabeça, né? Então, coriza, espirros, hiporexia é perda de vontade de comer, né? Alguns sintomas gastrointestinais, como náusea, diarreia, vômito e conjuntivite. Então, se vocês verem, são sintomas muito simples que podem aparecer em várias outras situações. Qual que é a questão principal que a gente vive hoje, né? Estamos em setembro. Estamos numa mudança de estação, onde a gente vinha de uma estação muito seca, onde o quadro alérgico era muito grande, porque principalmente aqui em Belo Horizonte estava muito seco. Estamos indo para a primavera, que é outra estação muito alérgica por conta de pólen e tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, assim, sentiu esses sintomas, apresentou esses sintomas, observa, mas sem sintoma nenhum, não justifica em fazer o teste, porque não vai apresentar nada, tá? Então assim, observa, fala assim, olha, deixa eu ver, percebeu alguns sintomas? Se você já é alérgico, o risco de ser coronavírus é menor, mas se você não é, fica de olho e busque um lugar para poder fazer o teste. Então aqui, isso é um dado do Ministério da Saúde, é importante a gente ver a diferenciação entre as doenças. Então aqui a gente tem o coronavírus, um resfriado comum, a gripe e a tuberculose pulmonar. Se vocês virem, tem sintomas em comum em vários. Então olha, febre, em vários existem, exceto no resfriado. No resfriado a gente não tem febre. O cansaço, às vezes no corona, às vezes no resfriado, comum na gripe e comum na tuberculose. A tosse, comum. A tosse do coronavírus, ela começa com uma tosse seca, aí depois, se o paciente evolui, passa para um estado moderado, que ele desenvolve a pneumonia do coronavírus, aí sim ele vai ter uma tosse secretiva. A princípio é só uma tosse seca, porque não teve a pneumonia ainda, né? Então, a tosse comum no corona, às vezes no resfriado, comum na gripe e a tosse persistente na tuberculose é uma tosse que não passa. Os espirros, raros, alguns no coronavírus, comum no resfriado, raro na gripe e ausente então no resfriado, que seria aquela questão mais alérgica, é comum a gente espirra mais. Dores e mal-estar, então às vezes no corona, comum no resfriado, comum na gripe e pode ter dor torácica na tuberculose, aí é dor mesmo, né? Não é só aquele mal-estar, é uma dor no peito.
Coriza ou nariz entupido, raro no coronavírus, super comum no resfriado, às vezes na gripe e ausente na tuberculose. Dor de garganta, às vezes no corona, comum no resfriado, às vezes na gripe, ausente na tuberculose. A diarreia, raro, pode existir, mas é raro no coronavírus, raro no resfriado, às vezes em criança, em casos de gripe e ausente na tuberculose. Dor de cabeça, cefaleia, às vezes no coronavírus, raro no resfriado, comum, muito comum na gripe, né? E ausente na tuberculose. A falta de ar, às vezes no coronavírus. Então, assim, essa é uma preocupação maior que a gente tem, a falta de ar. Então, se por um acaso começou uma dorzinha de garganta, uma corizazinha, uma tossezinha, uma coisa bem leve, que poderia ser nada, evoluiu para um cansaço maior, para uma falta de ar, aí buscar o hospital imediatamente, tá? Porque essa falta de ar que muitas vezes evolui muito rápido. Então, né, às vezes no coronavírus, então ela pode ser grave porque na fase leve é zero, né? Na moderada a grave que isso vai aparecer, raro no resfriado, raro na gripe, e depende da gravidade da tuberculose, isso pode aparecer ou não. O emagrecimento ausente no coronavírus, não vai ser isso que vai emagrecer a gente, tá? Ausente no resfriado, ausente na gripe e comum na tuberculose. Claro que a gente pode ter pacientes, se os pacientes ficaram internados muito tempo, ficaram muito graves, eles vão ter perda, muitas vezes, de massa muscular por ficar deitado, por hipofunção, né? A gente até fala da paresia do doente crítico, né? Porque o paciente que fica deitado há muito tempo, ele perde, mas não pela doença em si, tá? Então, no leve e moderado, então, em hipótese alguma, mesmo que você tenha uma hiporexia, que é a falta de apetite, não chega a comprometer a nutrição, de você emagrecer. E sudorese noturna, ausente no coronavírus, ausente no resfriado, ausente na gripe e muito comum na tuberculose. Então eu gosto muito desse quadrinho, principalmente porque é do Ministério da Saúde, né? Então é de uma instituição de segurança que a gente tem, de referência, mas porque ajuda você a entender, porque como são sintomas simples e comuns, você fala assim, ai meu Deus, será que é isso que eu tô? Né? Então só pra gente ter uma ideia. Então, a grande maioria das pessoas iniciam com sintomas leves e graduais. Algumas pessoas infectadas não vão ter nenhum sintoma. Quando a gente fala assim, imunidade de rebanho, é porque várias pessoas entraram em contato com pessoas que tinham coronavírus, que estavam contaminadas, se contaminaram, passaram pelo processo da doença, que a gente fala sempre de 10 a 14 dias, que seria o período de contágio maior, e passou imune e ileso a isso, né? Então, a grande maioria é isso que acontece. Por isso que a gente tem que tomar o cuidado de usar a máscara, de lavar as mãos, de passar álcool nas mãos, porque a gente nunca sabe com o que a gente está lidando, né? Então, a grande maioria se recupera sem nenhum tratamento específico. Então, aquela conversa toda que teve, cloroquina, ivermectina, esses medicamentos todos, a grande maioria se cura, né? Passa pela doença sem a necessidade de nada. No máximo, às vezes, um analgésico, porque está com um pouco de dor de cabeça, entendeu? Então, acaba que você toma medicamentos sintomáticos, mas nada para tratar a doença. Você só vai usar algum medicamento para tratar a doença quando você evoluir para a forma mais de moderada a grave, que aí é pneumonia, aí tem uma infecção mesmo no corpo que você precisa tratar. Então, nada de tomar remédio antes para prevenir. A ciência não comprovou essa eficácia, nem de, contaminei, acho que vou tomar então esses remédios, né? Não existe isso. Então, uma minoria, cerca de 20%, vai ter a forma moderada a grave da doença. Aí sim, né? Nessa minoria, necessidade de internação hospitalar. Dessa quantidade, assim, pouquíssimos vão para o CTI, e menos ainda entubado. Mas por que a gente fica tão preocupado, então? Porque a taxa de contágio da doença ela é muito alta. Então, o risco de eu te contaminar, se eu não tiver de máscara, é muito grande. Então, em número de... Pensando que esses pacientes graves que vão para a UTI vão precisar de respirador, o que acontecia é que os nossos municípios, nossos hospitais, sejam públicos ou privados, não estavam preparados com número de respirador suficiente.
né? Então, assim, por isso que houve essa preocupação toda, porque a minoria é 5% que vai para o tubo, né? Então, assim, só para a gente também não ficar apavorado demais. Essa quantidade que vai para o tubo, acaba que a mortalidade é grande. Como que a gente vai falar dessa mortalidade? Vai depender das comorbidades que esse paciente já tem. Então, a gente sabe que o idoso, o hipertenso, o obeso, o diabético, né? Então, são outras doenças que essa pessoa já possui, e isso sim pode levar a uma gravidade. Mas a gente tem visto, né, nos noticiários a quantidade de idosos que saem, então assim, não é sentença de morte, né? É um risco maior que essa pessoa tem, mas não é sentença de morte. Não é porque você é idoso ou obeso, hipertenso, diabético que você vai ter uma forma grave, tá? É só porque você pode sofrer mais com essa infecção e desenvolver a forma, mas não é fato, né? Aí tem sempre aquele questionamento, né? O fonoaudiólogo está na linha de frente. Eu vou falar que eu trabalho em hospital, eu trabalho em CTI, atendo paciente Covid positivo, e estamos na linha de frente se a gente pensa que a gente atende esses pacientes no momento que eles estão na forma grave. Só que eu não sou o primeiro profissional a lidar com ele, né? Então, primeiro o paciente tem que sobreviver. Se ele está na forma grave, ele tem que sobreviver. Sobreviveu, está no tubo. A gente pode trabalhar com a comunicação alternativa. Eu não vou manipular nada no paciente, vou trabalhar a comunicação alternativa usando as pranchas, que o Crefono 6 vem trabalhando muito, distribuiu nos hospitais, tanto todos os públicos e alguns particulares, né? Mas que a prancha está disponível gratuitamente no nosso site. Ou então, quando esse paciente já saiu do tubo, seja saiu do tubo e está respirando, né, pelo nariz, ou saiu do tubo e foi traqueostomizado. Nesses casos, sim, a gente vai trabalhar com esses pacientes, e nesses casos o risco de contágio é gigantesco. Então, sabe, esses casos que a gente tem que se preocupar. Então, quem tem que preocupar é quem está lá dentro do CTI. Ou quem trabalha no hospital também e está lidando com os pacientes que estão moderados, mas não estão graves a ponto de ir para o CTI, mas que ainda está no início da doença, onde a taxa de contágio ainda é alta. Tá? Então, isso sim seria um risco. Pode perguntar. Isabela, então, por exemplo, o fonoaudiólogo que está na atenção básica, por exemplo, que lida com pacientes muitas vezes assintomáticos, tem que usar a máscara que vai proteger o profissional. E álcool gel e lavar a mão, sabe? Isso. Por isso que eu falo que o risco de quem está na atenção básica é menor, pensando que o cuidado que você tem que ter durante o seu trabalho é o mesmo cuidado que você tem que ter quando você sai da sua casa, ou mesmo dentro de casa. Mesmo dentro de casa a gente está passando álcool gel o tempo inteiro, né? Então, estamos lavando nossas mãos o tempo inteiro. Claro que, se eu estou lidando com uma criança, que aí tem toda uma dificuldade dele entender, uma criança que tem muita saliva, que cospe muito, nesse caso o fonoaudiólogo tem que se proteger com face shield, né, ou com um protetor, por exemplo, porque aí o risco dessa criança é maior, mas porque ela não entende, não porque o atendimento vai gerar isso. Mas, se eu preciso fazer uma horoscopia, o que é horoscopia? Eu preciso abrir a boca do paciente e avaliar todas as estruturas. Neste momento específico, o meu risco é maior, porque o paciente está abrindo a boca. Então, eu não sei se ele estiver contaminado, assintomático, o meu risco é grande. O que eu tenho que fazer? Me proteger com máscara e face shield. Né? Então, é isso que é importante. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo de paramentação. Ele vai ajudar na paramentação do dia a dia, mas ele é específico para o CTI. Só para vocês, eu vou falar um pouco até da diferença do CTI para o nosso trabalho normal, assim, que não precisa de tanto, a gente não trabalha numa área crítica. Vamos mostrar agora a ordem de paramentação. Comece pelo álcool. Em seguida, coloque o gorro, cuidando para cobrir todo o cabelo por baixo do gorro, de preferência as orelhas. Na sequência, vamos colocar a máscara. Atenção para não tocar a face interna da máscara, nem excessivamente a face externa,
Puxe pelas abas laterais. Pelo elástico, apoie a máscara no queixo e ajuste os elásticos, um por cima e outro por baixo da orelha. Vede bem a máscara, faça teste de vedação, inspirando e expirando. Na sequência, colocamos o óculos ou a face shield, o que tiver disponível em seu hospital. Próximo passo, colocação do avental. Feche-o na parte superior e inferior, com cuidado para que nenhuma parte da roupa própria do hospital fique exposta. Por último, coloque a luva. Cobrindo completamente o punho do avental, para que o mesmo não fique exposto. Ordem de desparamentação. Começamos retirando a luva, com cuidado para não tocar excessivamente a parte externa da mesma. Na desparamentação é importante álcool entre todas as etapas, pois nossa mão pode estar contaminada e nossos EPIs estão contaminados. Passe o álcool adequadamente, seguindo todas as etapas recomendadas. Não devemos ter pressa na desparamentação. Próximo passo é a retirada do avental. O avental deve ser retirado com cuidado. Solte as amarras de cima, de baixo. Com cuidado também para não tocar excessivamente a face externa. Dobramos o mesmo do lado avesso e descartamos sim hamper específico para roupas, de preferência fechado. Usamos o álcool novamente após a retirada do avental. Sempre lembrando que todas essas etapas de aplicação de álcool nas mãos devem ser feitas com cuidado. Próxima etapa, retirada do face shield ou dos óculos. Ele deve ser guardado para realizar a higienização no mesmo ao final. Aplicamos o álcool e retiramos a máscara. Puxe-a pelo elástico, lembrando que o elástico pode estar contaminado, e retire sem deixar que a máscara encoste em qualquer outra superfície ou no seu rosto. Descarte a mesma. Álcool, sempre com cuidado, seguindo todas as etapas. Estamos realizando aqui apenas uma simulação. Por último, a retirada do gorro, que deve ser descartado. Higienize as mãos com álcool e finalize limpando a bancada com o produto padrão. Então, em biossegurança, a gente fala muito sobre os EPIs. O que é o EPI? É um equipamento de proteção individual, que neste momento de pandemia é super importante, mas não é só agora no momento de pandemia. Os EPIs devem ser usados sempre durante o atendimento, né? Então é super importante. Então, num atendimento comum de uma área não crítica, que eu não estou lidando com um paciente que vai produzir uma aerosolização, o que é isso? Eu não vou aspirar o paciente, não vou fazer aeroscopia, não vou tossir, são os EPIs simples. Então a gente vai usar o gorro ou touca, a gente vê muito gorro, mas é touca, é a touca mesmo, a máscara,
A máscara, como eu disse, vai depender do tipo de paciente, do tipo de procedimento que eu vou realizar. Pode ser a máscara cirúrgica, é indicada para profissional de saúde, lembrando que profissional de saúde não pode usar máscara caseira, não pode usar máscara com visor. Esse é um grande questionamento que a gente vem tendo, estamos preparando alguns posts, algumas divulgações sobre formas de você avaliar e reabilitar o seu paciente mesmo em uso da máscara. Por quê? Essa é a sua proteção, é a proteção do seu paciente. Máscara caseira, a gente não tem a garantia do que ela está protegendo. A gente entende a questão do visor, né? Que os pacientes precisam de modelo, precisam fazer leitura labial. A gente entende isso, não estamos alheios a isso. Mas a gente entende que a proteção do profissional e do paciente é o mais importante nesse momento, é prioridade, isso mesmo. Então, assim, eu posso colocar o face shield, me afastar do paciente para eu poder dar o modelo, eu tiro a máscara, eu já estou com face shield, então é só para eu dar o modelo. Ou uma outra sugestão que tem sido muito usada é usar o cuidador, o acompanhante para dar o modelo, a pessoa que entende que está com ele. Por quê? Eles ficam em casa sem máscara. Então, esse acompanhante tirar a máscara e mostrar para o paciente, porque o paciente não está de máscara, vocês concordam na hora que a gente vai atender? Então, assim, o paciente está sem máscara, se o cuidador, o acompanhante, familiar tirar a máscara, eles estão vivendo uma situação que eles já vivem, só que o profissional está de máscara o tempo inteiro. Aí ele dá um modelo, né? Mas nós não podemos usar máscara caseira. Então, quando que eu vou usar a N95, né? O que significa N95? Porque ela tem 95% de filtragem. Se ela tivesse mais, a gente não respirava. O grande problema dessas máscaras é a respirabilidade delas, né? Tanto que assim, nossa, é muito melhor usar a caseira de pano. Por quê? Porque você respira muito, ela tem menos camada, mas em compensação ela protege menos, né? Então eu só vou precisar usar a N95 se eu for fazer algum procedimento que gere aerossol, aerosolização. Que é eu que sou da área da disfagia, quando eu vou aspirar um paciente, seja por boca, por nariz ou por traqueostomia. Quando eu vou manipular o balonete, adaptar a válvula de fala. E neste momento eu tenho que estar com a N95, face shield, óculos, tudo. Mas no atendimento comum, a máscara cirúrgica é mais do que o suficiente, né? Então, face shield, sempre que a gente pensar, é face shield ou óculos, tá? Não pode ser óculos de grau, o óculos de grau ele não protege, então se eu uso óculos de grau, ou eu tenho que ter um óculos de proteção que ele é grande para ele sobrepor ao óculos de grau, ou o face shield que acaba sendo mais fácil mesmo. O capote, né? O que a gente sugere, ainda mais o fonoaudiólogo, que muitas vezes ele encosta no paciente, é que ele tenha um capote descartável para que seja usado individualmente a cada paciente, né? As luvas, lembrando que luva te dá uma falsa ideia de proteção. Não é porque você está de luva que você pode encostar em tudo e está tudo bem. Eu lembro sempre, né, quando a gente vê as pessoas com luva no supermercado. Uma bobagem, porque se você esquece que você pegou num produto e coçar o olho, você se contaminou. Então é muito melhor você andar com o álcool gel e passar o álcool gel várias vezes ao longo do dia do que ficar de luva, porque em algum momento você vai tocar o rosto e você corre o risco de se contaminar. Então mesmo de luva, eu toquei em alguma coisa num atendimento que você não vai tocar na boca do paciente, você poderia passar o álcool gel por cima da luva para poder manter o atendimento. Nunca se você for tocar a boca do paciente, nesse caso tem que trocar de luva, né? Então o álcool gel a 70% tem que ser o nosso melhor amigo, tem que andar na bolsa, e é andar na bolsa mesmo, sim. É a melhor forma de proteção. Então o que mata aquela camada de coroa do vírus? O vírus não é um ser vivo, né? Então ele não voa, ele não anda, então ele não vai voar do chão para a mesa. Ele só se reproduz quando dentro da gente. Então água e sabão e os desinfetantes em geral, eles matam o vírus. Por isso que é o uso do álcool gel e da máscara que nos protege e protege o tempo inteiro, em qualquer lugar. Então, imediatamente
momento da paramentação, imediatamente antes de entrar no lugar a ser fiscalizado, pensando em fiscalização, ou se for atender um paciente no consultório, eu vou colocar o meu capote individual daquele paciente e as luvas imediatamente antes de atender esse paciente, né? Então tem que haver uma troca, né? O que a gente está sugerindo é um tempo entre um paciente e outro, para que a sala possa ser higienizada, para que os materiais possam ser higienizados, né? No Manual de Biossegurança, que o Conselho Federal lançou há pouco tempo, eles falam muito da importância de ou você ter materiais que possam ser plastificados para que possam ser higienizados, ou materiais, alguns brinquedos, tipo pelúcia, né, que não dá para você lavar toda hora, ou de um paciente específico, ou simplesmente realmente não ter neste momento. Porque eles precisam de uma higienização específica, e você não consegue fazer essa higienização entre um paciente e outro, né? Mas eu sugiro que vocês busquem o manual de segurança, de biossegurança, para poder olhar detalhes específicos, se vocês tiverem materiais específicos que vocês tenham dúvida. Então, as fiscais já podem estar em uso da máscara cirúrgica desde o domicílio, ou a sede do CREFANO 6, ou colocar na porta do estabelecimento. Tem gente que não gosta muito de máscara, então prefere, quer usar a caseira o tempo inteiro, então você pode chegar até o local da fiscalização com a máscara de pano, ou você, fonoaudiólogo, você pode chegar até a clínica, até o local, seja na casa do seu paciente, seja na clínica, seja no hospital, você chega com a máscara caseira de pano, porque é a que a gente tem que usar o tempo inteiro. Chegando lá, você troca. Então é muito importante que se você tiver com a caseira, você troca, mas não tem problema você chegar até o local com ela. E quanto menos manusear a máscara, melhor. Então, se a gente pega, eu estou com uma máscara cirúrgica, né, que é essa máscara simples que a gente fala. Se eu fico pegando na parte externa dela, ou se eu fico pegando na parte interna dela, o risco de eu me contaminar é muito grande. Se eu estiver contaminada, eu vou tirar o vírus de dentro para fora. E se por um acaso alguém tossiu perto de mim e a máscara me protegeu, a máscara vai ter vírus também. Então a gente pede pra gente não tocar. Uma coisa importante é que a gente evita de ficar tocando na máscara mesmo. Se eu preciso ajeitar, pegue sempre na borda, sabe? Ou no elástico da orelha. Nunca pegue nela para evitar esse contágio. Se você por um acaso esqueceu e pegou, simplesmente álcool gel. Tá? Você não vai morrer por conta disso não. Passa o álcool gel que você tá limpa de novo. E o momento da desparamentação. Então, se for durante uma fiscalização, ao sair do local, retirar as luvas, capote, face shield, touca, e pode trocar a máscara ou continuar com ela. Então, eu sempre coloco a máscara primeiro e a touca por cima, porque aí eu posso tirar a touca e não preciso ficar sem máscara, tá? E a mesma coisa num consultório. Eu posso ficar com uma touca o dia inteiro, né? Se eu estiver numa clínica, eu não preciso ficar trocando de touca a cada paciente. O que eu preciso trocar é o capote individual, que é o descartável, que é aquele que a gente tira e joga fora, tá? Então, e a luva, obviamente, né? Então, assim, os óculos, face shield, máscara e touca, eu posso permanecer com elas o tempo inteiro, se eu estou no mesmo ambiente. O face shield pode, desculpa aí o erro, ser desinfectado após o uso com álcool gel a 70% ou algum outro produto desinfectante, tá? Então, assim, eu falo álcool gel porque é o que a gente usa toda hora, é o mais fácil que tem, mas existem, no hospital, por exemplo, existe um produto específico, o Oxivir, mas é um desinfetante que eu preciso usar. Como eu poderia lavar com água e sabão, né? Mas é mais difícil, então a gente prefere o álcool mesmo. E os sapatos, né, que é um questionamento. Eu posso entrar com sapato? Eu preciso do propé? O propé é uma discussão ainda. Eu vou falar que dentro do hospital, dentro do CTI que eu trabalho, Covid, eu não uso propé. A orientação é a gente não usar o sapato que você usa na rua dentro de casa. Aí, por exemplo, o fonoaudiólogo atende, ele tem um tapete emborrachado no consultório, porque ele trabalha com crianças deitam no chão, sentam no tapete, aquela coisa. Ele precisa desinfectar esse tapete entre um atendimento e outro, então passar o álcool gel ou qualquer outro desinfetante, lisoforme, água sanitária. A água sanitária tem um cheiro muito forte, né? Então não dá para ficar usando assim. Mas qualquer desinfetante entre um atendimento e outro, e neste momento, ou ele usa propé e o paciente, né? Ou simplesmente
tira o sapato. O que a gente não quer é que o sapato da rua vá ali. Por quê? Porque essa criança vai tocar no chão. Aí é o risco da mão ir à boca. Tá? Então é só um cuidado a mais. Então, a Organização Mundial de Saúde sugere que os sapatos usados na rua não sejam usados em casa. Sendo assim, sugere-se, engraçado que isso já é feito em outros países há anos. Isso é novidade só para o brasileiro, né? Sendo assim, sugere-se que o solado dos sapatos usados no trabalho sejam limpos com algum desinfetante, água sanitária ou lisoforme. Então, a gente tem visto muito esses tapetes sanitizantes, né? Então, tem o úmido e o seco. Então, você vai lá no úmido, esfrega seu pé lá, passa e depois vai no seco para entrar. Ou então, realmente, um pano molhado que é trocado de tempo em tempo. Isso já seria suficiente, né? Não há necessidade do uso de propel, troca de sapatos durante a fiscalização. Por isso, porque vocês não vão entrar num lugar onde vai ter... Porque se vocês forem entrarem numa sala de atendimento que tenha o tapete, aí sim, vocês teriam que tirar. Mas no geral, então assim, eu vou atender um paciente numa clínica onde os pacientes ficam sentados, né? Então no meu consultório eu não tiro o sapato, eu não uso o propé, porque os pacientes não vão até o chão. Qualquer coisa que cair no chão, eu tenho que higienizar antes de usar, antes de pegar. Mas como a gente faria com qualquer coisa mesmo dentro de casa, né? Sugere-se seguir as regras de biossegurança da instituição que vai ser fiscalizada. Então o que a gente sabe é que cada local tem as suas regras e a gente tem que respeitar essas regras. Então, se vocês chegarem numa clínica, forem trabalhar numa clínica, ou forem fiscalizar uma clínica que lá tem que usar o propé, vocês vão usar o propé porque é uma regra da instituição, não necessariamente é uma necessidade, tá? Então, assim, deixa eu dar um exemplo, deixa eu pensar em alguma coisa, mas é isso, assim, existem regras específicas, né? Você pode ter clínicas que estão com mais cuidado, outras com menos cuidado, mas um mínimo é necessário, tá? Aí nós vamos solicitar para a instituição. Sim, por exemplo, se lá eles exigem que os pacientes, quando cheguem, coloquem o propé, eles têm que disponibilizar o propé para vocês, né? Então, assim, é muito importante que o fonoaudiólogo que é contratado, que trabalha para uma instituição, que seja fornecidos os EPIs. Né? Você não é obrigatório que você tire o fonoaudiólogo profissional do seu bolso, tire gaste um valor para poder comprar os EPIs. A instituição tem que fornecer. Então, se a instituição tem que fornecer, se por um acaso não está fornecendo, entre em contato com a COF do regional para ser feita uma fiscalização, porque isso é obrigatório, né? Então, onde descartar o material? Como o material não está contaminado, né? Ele não foi usado em nenhuma área crítica, eu não usei durante nenhuma ação que gerasse a aerosolização, não há necessidade de descartar num lixo específico, num lixo contaminado. Então, ele pode ser colocado num saco plástico e descartado em qualquer lixo comum. Então, se você que trabalha no seu consultório, você pode ir jogando na lixeira, no final do dia você joga isso fora, tá? Não tem necessidade do lixo. Diferente, se eu trabalho se eu trabalho com disfagia, se eu trabalho no hospital, se eu trabalho com aerosolização, aí sim eu posso ter, eu vou ter disponível para mim um lixo infectado. E o risco de contágio, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, assim, durante uma fiscalização ou durante um atendimento comum, né? O risco, onde não haja contato com a cavidade bucal, onde não é feita horoscopia, aspiração de vias aéreas, estímulo à tosse, que é o que a gente sabe que gera aerosolização, o risco de contágio é o mínimo, é o mesmo de sair de casa para ir à padaria. E eu gosto desse exemplo porque, assim, existe um risco de ir à padaria? Existe mínimo. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Máscara e álcool gel, né? Não existe um risco maior do que isso, tá? Então, você fonoaudiólogo, entre nas redes sociais do Conselho. Então, nós temos o canal do YouTube, nós temos o Facebook, temos o Instagram, estamos sempre divulgando, seja um material, seja um vídeo de orientação para o profissional. Então, qualquer coisa nós estamos à disposição. Então, o site do Conselho é www.crefono6.org.br. Então, olha, vou mostrar para vocês o meu Face Shield. Por que esse meu Face Shield ele é maior, assim? Porque eu trabalho com
aerosolização. Olha como ele envolve, tanto que tudo que eu falo retumba, eu escuto, porque ele tampa até a minha orelha, então ele protege bastante. Eu vou estar de touca, então não preciso me preocupar com o meu cabelo, né? Meu cabelo vai estar preso, e é isso. Então isso, o Face Shield já protege a gente, suficiente. Então, no caso de uma paramentação, diante da presença da touca, eu colocaria a touca primeiro, depois a máscara. Por quê? Desculpa, eu coloco a máscara primeiro, depois a touca, porque aí eu posso tirar a touca que eu continuo com a máscara. Então a máscara eu não tiro hora nenhuma. Então depois, aí a gente tem o Face Shield, temos o capote descartável e temos as luvas. Então o que a gente faz? A última coisa que a gente vai colocar a luva, porque teoricamente é onde eu tocaria o paciente, né? Então eu já estou de touca, eu já estou de máscara, eu coloco meu Face Shield e vou colocar o capote descartável. Então, como a minha mão está limpa de álcool, eu posso pegar no capote em qualquer lugar, vocês não têm que se preocupar. Então, olha como ele é. Aqui atrás, ele tem duas formas de amarração, que é a amarração do pescoço e a amarração da cintura, tá? Então, esse vem amarrado, vocês soltam, vocês vestem o capote. É muito importante amarrar, porque se você não amarra, na hora que você faz assim, ele abre, então ele deixa de te proteger. Como aqui ele tá todo limpo, você pode pegar nele de qualquer jeito. Então, ó. De preferência você dá um nó mais fácil, porque depois você vai ter que tirar esse nó, então tem que ser um laço, né? E na lateral ele costuma ter essas abas, ou você amarra atrás, ou quem for magrinha demais pode amarrar na frente também, não tem problema, porque a gente vai rasgar, tá? Então esse é o meu avental, aí agora eu coloco as luvas. Muito importante que as luvas cubram o punho, para você não ficar com nenhuma parte desprotegida. Existem alguns capotes, esse aqui é muito bom, tá vendo? Ele tem até um tecido aqui. Tem alguns que são muito fraquinhos, que eu até rasgo, enfio meu dedão, para garantir que esse capote não vai subir. Esse aqui ele não precisa, porque ele tem essa parte reforçada. Pronto, vou trabalhar, vou atender meu paciente, vou fazer uma fiscalização, o que quer que eu faça, estou protegida, certo? Agora eu vou desparamentar. Primeira coisa que a gente tira é a luva. E como que a gente tira a luva? A gente pega nessa borda e tira de dentro para fora. Pego na borda e tiro de dentro para fora. Descarto no lixo. Passo álcool. Tiro o capote. Como que eu tiro? Se for esse capote descartável, a gente rasga. Eu tiro também de dentro para fora. Para quê? Para eu garantir que eu estou pegando na parte limpa dele. Eu embolo ele, colocando a parte externa para dentro, para eu não correr o risco de me contaminar na desparamentação. Embolei. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente tira o Face Shield, tira a touca, e eu pego a touca para embolar, a parte interna para embolar na hora de jogar fora. Mas lembrando que a cada etapa, eu preciso passar o álcool gel. Então, olha, tirei a luva, álcool gel. Tirei o capote, álcool gel. Tirei o Face Shield, álcool gel. Tirei a touca, álcool gel. A máscara eu não vou tirar. Aí, estou com o meu Face Shield, o que eu faço? Pego álcool gel, se eu não tiver nenhum outro produto, né, se eu quero desinfectar na hora, passo, lembrando de passar na parte interna, na parte externa, parte plástica, pronto, ele está pronto para um novo uso. Aí, onde que eu vou descartar esse lixo, né, retomando?
Se eu não fiz nenhuma atividade que gere a aerosolização, onde não há risco de eu estar, né, desse material estar contaminado, eu posso jogar num lixo comum. Tá? Então, se você está no seu consultório, na clínica onde você trabalha, e você não lidou com isso, você joga no lixo comum. Se caso você tenha lidado, você tenha enfiado o dedo, a mão de luva, obviamente, dentro da boca do paciente, trabalhado, você joga num local de lixo contaminado, para que não haja risco de a pessoa, na hora que for tirar o lixo, não saiba e se contamine, tá bom?